Olá, seja bem-vindo ao Vila Mariana Day Hospital. Se você está se preparando para uma cirurgia ou quer saber mais sobre o pós-operatório, essa conversa é para você. Este conteúdo conta com o apoio da LifeSeal, a maior fabricante de próteses de silicone do Brasil, e do CNTF, o Centro Nacional de Tratamento de Feridas, que trata feridas agudas e crônicas. Vamos bater um papo sobre os cuidados antes e depois do procedimento, esclarecendo dúvidas comuns com um dos nossos especialistas. E o Falando em Plástica de hoje está recebendo aqui Dr. Tiago Maranhão, que é PhD anestesista na cirurgia plástica, que é a sua especialidade. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre cirurgia plástica com você. Olha que bacana. Vamos começar falando aí da sua especialidade, que é a anestesia. Anestesia personalizada, ela existe? Como que cada paciente recebe um protocolo diferente, doutor? Bom, é o seguinte, a gente fala que é uma anestesia individualizada, tá? Uhum. Todo paciente é um paciente único, né? Por mais que nós apliquemos uma técnica anestésica que é padrão, ela é uma anestesia que é personalizada, sim, individualizada. E os protocolos são cabíveis a cada paciente, tá? De acordo com a necessidade, tanto cirúrgica quanto anestésica. Mitos e verdades sobre anestesia. Ela pode causar alergia? Bom, a alergia ela é também uma questão individual, Uhum. tá? Então, hoje nós somos expostos a vários tipos de alérgicos, né? E a anestesia também contribui para esses tipos de alérgicos. Uhum. Bom, os anestésicos, de forma geral, podem causar alergia, sim. Então, não se trata de um mito, é uma verdade, né? Então, a gente precisa se antecipar e saber se esse paciente ele já tem um histórico ou familiar ou próprio de alergia relacionado à anestesia. Entendi. E os sintomas mais comuns, por exemplo, doutor, no pós-operatório, relacionados à anestesia, que o paciente tem que ficar atento ou, né, ter o cuidado, assim? Bom, a anestesia ela está sujeita a algumas intercorrências, né? Uhum. Entre elas a gente pode citar, por exemplo, náuseas e vômitos, né? Olha. O paciente ele acorda da cirurgia após um longo tempo de jejum Uhum. e ele começa a sentir náuseas. E a gente consegue controlar essas náuseas com as medicações modernas que nós dispomos aqui no Vila Mariana Day. Além das náuseas e vômitos, nós temos o tremor pós-operatório, né? E entre outros intercorrências que também são comuns do pós-operatório. Interessante, eu não sabia. O tremor também Tremor é que nós chamamos de shivering, né, do inglês, que é um tremor que acontece por conta de uma perda de calor natural do processo anestésico cirúrgico, Uhum. onde o paciente, para reter o calor e manter a temperatura, ele começa a ter um tremor. Isso incomoda os pacientes no pós-operatório. A gente mantém o paciente bem aquecido, com manta térmica, com aquecedores, e isso durante um período na recuperação pós-anestésica. Agora, quanto tempo leva para os efeitos da anestesia passarem completamente, Tiago? Bom, isso também é uma questão individual, Uhum. tá? Trata-se do metabolismo do organismo, né? Então, assim que o procedimento finaliza, nós paramos a anestesia, né? E esse paciente ele vai despertando aos poucos. Por isso, a necessidade de mantê-lo na recuperação pós-anestésica. Daí, a gente começa a observar os parâmetros vitais, né? Os sinais vitais, mantendo esse paciente estável durante um tempo, e aos poucos ele vai despertando. Então, Entendi. isso também é uma questão individual de cada um. É uma coisa que requer muita sensibilidade no Sim. olhar ali para fazer esse acompanhamento também, né? Exatamente. Por isso, não só a anestesia, mas a enfermagem também é importante nesse momento, Uhum. porque a gente depende do olhar da enfermagem para esse cuidado, né, para saber quando o paciente realmente está se sentindo bem, para que ele possa receber a alta da recuperação anestésica. Nunca é um trabalho sozinho, sempre em Nunca. equipe, né, doutor? Como que o suporte hospitalar, por exemplo, pode melhorar a experiência do paciente no pós-operatório, a seu ver? Bom, essa é uma pergunta muito importante. E tendo um hospital como Vila Mariana, que é um hospital day, a gente precisa dar principalmente o conforto e o acolhimento, né? Ter empatia com o nosso paciente, saber que ele está aqui por um motivo específico, uma necessidade própria, mas que cabe um cuidado, um olhar individualizado também, mais uma vez, para que a gente possa oferecer essa experiência, principalmente um pós-operatório mais seguro, que ele possa se sentir satisfeito e acolhido.
Perfeito, então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso quadro Falando de Plástica. Tiago Maranhão, que é PhD em anestesia na cirurgia plástica. Com certeza, em outro momento você volta para falar um pouco mais sobre esse tema também. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço.